pessoal, beleza? Aqui é o Ian, professor de redação do curso Paralelos aqui para mais uma aula. Vamos começar então. Na aula de hoje, vou passar para vocês a importância da leitura da coletânea, né? E vou realizar com vocês a leitura da coletânea que a gente fez a proposta para vocês sobre xenofobia, beleza? E a gente vai analisar e ver como que a gente conseguiria utilizar essa coletânea a nosso favor. Então vamos começar. Primeiramente, o que é uma coletânea? Eu peguei essa imagem aqui do próprio Google Imagens, tá? E vem aqui a definição de coletânea: conjunto que num só volume reúne trechos selecionados de diferentes obras. Coletânea de leis, coletânea de poesias, de músicas. Coleção, conjunto ou agrupamento de variadas coisas, obras, objetos. Coletânea de isqueiros. Então, a coletânea, a definição de coletânea mesmo, é um conjunto de alguma coisa, certo? E no caso da redação, vai vir um conjunto de textos que vai guiar a estruturação da nossa redação. Fechou? Então, a gente pode falar um pouquinho da importância da coletânea agora. Como eu trouxe aqui nos slides para vocês, a coletânea é a apresentação do assunto, o qual o examinador espera que você discuta em sua redação. Então, assim, o pessoal sempre fala, redação é subjetivo, tudo mais. Não, redação não é subjetivo, beleza? A redação, o examinador, ele te dá a coletânea exatamente para fugir dessa subjetividade. Ele está deixando claro para você o que ele espera que você discuta durante o seu texto. E a prova, seguindo o slide aqui, não consiste apenas no tema principal. Tem gente que pega aquele tema principal, que é aquela frase única que a redação traz, que o examinador traz, e pauta toda a sua redação em cima apenas dela. E a gente tem que usar a coletânea, faz parte da avaliação do seu texto, se você soube usar a coletânea, entendeu? Então é muito importante que a gente faça uma boa leitura da coletânea para a gente conseguir atingir os nossos objetivos na prova de redação. E o principal objetivo da coletânea, o principal motivo dela estar lá é para fazer você não fugir do tema, entendeu? Então é importante fazer essa leitura, que essa leitura vai fazer com que você não fuja do tema, não perca nota com tangenciamento de tema ou zere a redação com uma fuga total do tema. Então, continuando, a coletânea apresenta diversas informações que pode ser usada por você. Ela vai aparecer em forma de texto, pode ser retirada de uma notícia de jornal, pode ser retirada de um livro, pode ser retirada de artigos de opinião, artigos científicos, pode ser tirada de muitos lugares, inclusive podem ser usados charges, pode ser usado histórias em quadrinhos, pode ser usado uma imagem. Tem diversos tipos de imagens, textos que eles podem utilizar na coletânea para te ajudar a seguir dentro do tema proposto para a sua redação. E nesses textos, geralmente ele vai dar de 4, 5, às vezes 6 textos, vão estar dentro deles subtemas que vocês têm que explorar durante a sua redação. E aí que entra a parte da objetividade da prova de redação. Tá lá o subtema que você tem que discutir. Então você não tem que emitir uma opinião do além, tipo, inventar alguma coisa para você emitir uma opinião. Você vai fazer a leitura da coletânea, e a partir dessa leitura da coletânea você vai identificar os subtemas dentro daquele tema principal proposto, e a partir daquilo lá você vai emitir a sua opinião de fato para tornar o texto dissertativo argumentativo e vai ilustrar a sua opinião com aquele subtema com um repertório, que nada mais é do que eu sempre falo para vocês, da articulação entre a sua opinião, o tema proposto e um repertório, certo? Então, entrando agora em como fazer a leitura da coletânea, a primeira coisa que você deve fazer na redação é isso: fazer essa leitura atenta da coletânea, tá? E aí você começa lendo o tema principal.
Você lê aquela frasezinha lá, que seria o tema principal, e aí a partir dela você começa a ler os textos da coletânea, e aí você vai identificar os subtemas dentro desses textos e vai começar a elencar um por um de cada texto para você conseguir fazer uma chuva de ideias depois, certo? Então você vai identificar esses subtemas presentes nos textos da coletânea, e isso faz parte do seu planejamento de texto, que o Bruno já deu acho que umas 2 ou 3 aulas falando sobre planejamento de texto. Ele já fez live tirando dúvidas sobre planejamento de texto, tá? É uma parte importantíssima da sua redação, esse planejamento. E você linkando esses subtemas vai facilitar muito essa parte da sua prova. Você perceberá que a própria coletânea vai dar o caminho que você deve escrever sua redação. E aí que entra a parte de você conseguir identificar, você conseguir analisar qual é o caminho mais fácil para você escrever a redação. Lembra que eu sempre falo para vocês também que a redação vocês têm que seguir o caminho mais fácil. E às vezes o caminho mais fácil não é aquele que você concorda. Então nem sempre que você está escrevendo a redação você concorda com aquilo. Porém, é o caminho mais fácil que você tem de seguir aquilo lá, e é o jeito mais fácil de você conseguir tirar uma nota boa, entendeu? Na prova de redação ali, para você entrar na faculdade, não é o lugar ideal para você ficar discutindo o seu ponto de vista, para você bater no peito e defender aquilo lá, certo? Porque ali não é um momento de fazer isso. Ali você está sendo avaliado se você sabe escrever, se você sabe pensar, se você sabe fazer analogias e tudo mais. Então até coloquei essa foto aqui bem legal, porque o homem está aqui olhando a bifurcação. Tem um lado que vai para uma tempestade, tem um lado que vai para um caminho com o céu limpo, digamos assim. E aí ele fica aqui meio que em dúvida para onde ele vai. E aí na redação é a mesma coisa, você vai elencar subtemas e vai ver que vai ter subtemas que você consegue trabalhar, porém vai ser mais difícil trabalhar aquilo lá, e tem subtemas que vão ser mais fáceis de trabalhar, que geralmente a gente vai priorizar esses daí na hora de escrever a redação, beleza? Então eu vou dar uma organizada com vocês, como seria um passo a passo na leitura da coletânea. Você, primeiro de tudo, quando você abrir a prova de redação, você vai ler qual que é o tema principal da redação. Então você vai ler aquela frasezinha pequena que é o tema, certo? O segundo passo vai ser a leitura de cada texto da coletânea, elencando os subtemas presentes nele, beleza? O terceiro passo, você vai analisar quais são os subtemas que você consegue lembrar os repertórios pertinentes, realizando um brainstorm em cima disso, certo? De cada subtema. E aí, a partir daí, você vai para o quarto passo, que é a chuva de ideias, que é o brainstorm. E então, você vai escolher aqueles que você tem mais domínio, que você identifica que seja mais fácil de trabalhar e que você consiga encaixá-los numa ordem coerente. Porque lembra que o texto tem que ser coeso também. Então, as suas ideias têm que ser coesas e as suas ideias têm que ser coerentes. Então, quando você vai fazer esse brainstorm, você tem que ver o que uma coisa contradiz a outra. Você não vai usar essas duas coisas, entendeu? Você vai usar aquelas que são coerentes e que são coesas, certo? Isso tudo é o seu planejamento de texto. É aquelas aulas que o Bruno estava dando de planejamento de texto, que você vai fazer isso daí antes de você começar de fato a rascunhar, escrever a redação. Essa parte é uma das principais partes da redação, e essa parte é uma parte que você tem que tentar fazer assim. Eu considero que no máximo uns 20 minutos você consiga fazer isso. Você consegue ler o tema, você consegue ler os textos da coletânea, cada um, elencando em cada texto os temas que eles trazem, certo? E a partir disso você fazer um brainstorm com seus repertórios, que você lembra sobre esse assunto. Isso daí você consegue fazer em 20 minutos com bastante treino. Então por isso que é importante vocês fazerem as redações que a gente está passando. Se vocês conseguirem fazer redação a mais,
seria de grande valia vocês treinarem, fazer essa leitura diferenciada da coletânea, tá? E a partir disso, vocês não esquecerem, eu vou repetir de novo, já falei na última aula e vou repetir de novo para entrar por repetição na cabeça de vocês. Vocês têm que articular esse subtema que a coletânea traz com uma opinião que você vai emitir sobre esse tema, e a partir desse subtema e dessa opinião, você vai usar uma figura, um repertório, para você ilustrar que isso de fato acontece na vida real, no cotidiano, ou que já foi pensado num filme, numa literatura, num filósofo, certo? Então é bem importante fazer essa leitura, que vai facilitar vocês escreverem um texto. Então acho que a gente pode praticar um pouquinho agora, como a gente já viu como que faz uma leitura da coletânea, já viu passo a passo de como faz essa leitura. Eu vou praticar com vocês e a gente vai usar a redação da xenofobia, como eu havia falado, né? Então, o tema principal daquela redação era os desafios impostos pela xenofobia no Brasil. Então, quando vocês leem esse tema, vocês têm que entender que não adianta falar de xenofobia que acontece nos Estados Unidos, não adianta falar da xenofobia que acontece na Europa, que acontece... Não, é no Brasil, porque o tema principal fala no Brasil. Não adianta falar, por exemplo, de racismo, de outros tipos de preconceitos. A gente está lidando aqui com a xenofobia, com o medo do estranho, com o medo do desconhecido, beleza? E aí a gente não pode simplesmente também falar de xenofobia. A gente tem que falar quais são os desafios que ela causa no cotidiano da população. Quais são os desafios que ela traz para o país, que ela traz para o mercado de trabalho, por exemplo. Então, tipo assim, vocês têm que perceber que não basta apenas falar sobre a xenofobia. Vocês têm que falar os desafios que vêm por causa da xenofobia no Brasil, certo? Então, é essa leitura que vocês têm que ter do tema da redação, entendeu? Os desafios impostos pela xenofobia no Brasil. Não adianta falar só de xenofobia, não adianta falar fora do Brasil, e não adianta não falar dos desafios causados pela xenofobia, certo? Então, a gente vai para o texto 1 agora. O texto 1 basicamente era a definição de xenofobia, né? Que inclusive fui eu que montei essa proposta de redação, tá? Então, eu retirei uma definição de xenofobia de um dicionário, aí nele vinha substantivo feminino, aí número 1, receio, medo ou rejeição direcionada a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou habita, que inclui uma hostilidade contra essa pessoa, contra essa coisa, certo? Aí o tópico 2 seria aversão a estrangeiros, repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. Refugiados sofriam xenofobia em alguns países. Então, o texto 1 nada mais é do que a definição de xenofobia para pessoas que não sabiam o que era xenofobia, certo? Então, aqui o examinador ele vai falar, não adianta você falar que não sabia o que era xenofobia e por isso você não conseguiu fazer a redação. A definição de xenofobia está aqui, beleza? Então, eu coloquei aqui como se fosse os subtemas do texto 1, que é a definição em si, e o objetivo dele é deixar claro do que se trata e para o conhecimento de quem não sabia o que é xenofobia. Então, eu vou seguir nesse padrão aqui de colocar o texto da coletânea, e no slide seguinte eu vou colocar os subtemas que eram presentes nele. Seguindo para o texto 2, eu tive que fragmentar porque não coube num slide só, tá? Então aqui o texto 2 ele traz assim: propomos às assistentes sociais uma reflexão sobre o preconceito de classe que atinge a maioria dos imigrantes, especialmente os que saem dos países pobres ou buscam refúgio devido a guerras, conflitos, pobreza e outras mazelas provocadas pela geopolítica do capitalismo. Então aqui a gente já percebe de cara um subtema interessante, que existe um preconceito de classe que atinge aqueles refugiados
que atinge as pessoas que fogem de países conflituosos, que fogem de países pobres, certo? Causado principalmente, ele traz aqui a geopolítica do capitalismo. Então você pode até relacionar, por exemplo, xenofobia ao modo de produção do capitalismo, à economia capitalista, certo? Então, ele continuando aqui, ó, esse preconceito de classe se expressa em comportamentos que beiram o fascismo, destilando discursos de ódio e de repulsa ao diferente, ao estrangeiro, ao não familiar, visto como ameaça a uma pretensa estabilidade da ordem e da economia mundial. Então aqui ele está de novo relacionando a xenofobia com o caráter econômico, certo? Tais preconceitos dificultam a inserção e a permanência dos migrantes e atingem diretamente as ações dos assistentes sociais voltados para as demandas sociais dessa população. A gente identifica também que tem profissionais que são responsáveis por trabalhar desse lado. Então a gente está vendo a figura do assistente social como um profissional para atuar no trabalho de inserção desses imigrantes que sofrem xenofobia, certo? Continuando aqui, ó, no início do século XX, ocorrem mudanças significativas na política de migração, com a vinda dos trabalhadores estrangeiros para substituir a mão de obra escrava no campo e no setor manufatureiro. Com a vinda de trabalhadores da Europa, entre eles muitos anarquistas e socialistas italianos, surgiram as primeiras greves e movimentos reivindicatórios que deram início à formação de uma consciência de classe. Vocês estudam as ondas de imigração brasileira aqui em geografia e em história também. Então, houve toda aquela parte da história do Brasil em que houve a abolição da escravidão, aí vem a primeira onda de imigração europeia, vem a onda de imigração japonesa, e aí vem os italianos, vem os alemães, entendeu? E antes disso vem os portugueses também, tá? Então, assim, de novo ele está relacionando agora sistemas econômicos, a mão de obra barata, envolve também os anarquistas e socialistas. Então a posição política dos imigrantes afetam esse preconceito, porque eles pensam diferente do modo que as pessoas aqui do Brasil pensavam. Isso daí causava maior repulsa, a um aumento do medo que o brasileiro sentia contra esse estrangeiro que estava chegando, porque ele ia alterar o status quo. O que é o status quo? É a ordem que está reinando no momento, entendeu? Como antes não tinha esses movimentos muito fortes no Brasil, do movimento anarquista, o movimento socialista, eram tímidos ainda esses movimentos. Com a vinda desses imigrantes com esse posicionamento político, começou uma onda de preconceito contra esses imigrantes, e isso começou a enraizar a repulsa pelo estranho, pelo diferente, certo? Então, continuando aqui, como forma de represar a entrada de imigrantes e os problemas políticos por eles ocasionado, o Estado Novo, então a gente lembra de Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, implementa a lei de cotas, que limitou as contratações a 2% do número de imigrantes de cada nação. Então a gente percebe aqui que o próprio governo acaba, por tentar proteger os próprios brasileiros e, na verdade, não tentando proteger os brasileiros, mas proteger o status quo, que é a ordem que reinava no momento, ela acaba incentivando, estimulando a surgir essa repulsa pelo diferente, certo? Então, continuando, pontuar brevemente essa história nos mostra, de certa forma, que o modo de lidar com os imigrantes enquanto trabalhadores ainda persiste na atualidade. Migrantes internos e externos ainda são vítimas de preconceito, constituindo-se em uma mão de obra barata, muitas vezes sob condições análogas às do antigo escravo. Então aqui ele está até fazendo uma analogia entre o trabalho escravo com o trabalho do migrante,
por causa desse preconceito, por causa dessa xenofobia envolvida no tema, certo? Então aqui eu trouxe para vocês os subtemas que a gente consegue identificar. E lembrando que um texto da coletânea pode trazer diferentes subtemas, então pode trazer mais de um subtema dentro daquele tema principal. Então a gente estava falando dos desafios impostos pela xenofobia no Brasil. E aí a gente pode perceber aqui nesse texto 1 que há o preconceito contra imigrantes de países pobres ou de países conflituosos, a relação da xenofobia com a economia e o capitalismo, isso daí pode ser um desafio, certo? A relação da xenofobia com o fascismo e o nacionalismo, então até onde proteger o empregado brasileiro não alimenta essa xenofobia, essa repulsa pelo trabalhador de estrangeiro, entenderam? Isso daí é um desafio imposto pela xenofobia no Brasil. Até onde medidas políticas, medidas legislativas não estimulam esse preconceito contra o estrangeiro, certo? Isso daí é um desafio que vocês poderiam emitir uma opinião sobre isso e ilustrar com algum repertório, certo? Então vamos lá. Histórico de relação patrão-empregado de estrangeiros. Então você podia falar da relação que os imigrantes italianos tinham com os barões do café, na época que houve a substituição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, em que acabava sendo quase uma escravidão por dívida, porque o barão de café ele pagava a passagem do italiano para vir para cá, pagava não sei mais o que para ele, alimentava essa família, e aí em troca essa família trabalhava nas lavouras de café. Funcionava praticamente como uma escravidão ainda. Então isso daí alimentava essa repulsa pelo estrangeiro, porque ele acabava roubando empregos que poderiam ser de brasileiros que não tinham empregos, certo? Mas por que acontecia isso? Porque eles acabavam virando praticamente uns escravos. Então, um quinto subtema aqui é o preconceito e a desvalorização da mão de obra estrangeira, além de trabalhos análogos à escravidão. Então aqui a gente percebe que esse texto possui diversos subtemas e que você pode e deve emitir opiniões sobre esse subtema e utilizar um repertório para ilustrar. Lembrando que se você for fazer uma redação mais no estilo que eu gosto, que eu faço, você vai escolher 3 subtemas desses textos da coletânea para você emitir uma opinião e depois mostrar um repertório em cima dessa opinião e desse subtema. Se você for fazer uma redação mais padrão, igual que o Lucas ensinou, você vai escolher 2 subtemas desse para tratar durante a sua redação, em que você também vai emitir uma opinião sobre esse subtema e também você vai ilustrar com algum repertório, certo? Então o texto 3 é uma charge, meio que uma charge, uma tirinha, em que tem um médico, aí tem o desenho do mapa da China aqui, doente, deitado na cama, e o médico fala: seu diagnóstico indica que são 2 as doenças que te acometem, o coronavírus e, na próxima cena ele coloca, a xenofobia. E aí, de fora da porta ali, tá lá um monte de gente gritando: fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego. Então aqui a gente já percebe que é uma charge bem atual, tá se tratando do contexto do coronavírus. Há vários comentários xenófobos na internet, até na sua rodinha de conversa, às vezes no churrasco de família você pode ter ouvido várias vezes isso, frases semelhantes como: é culpa da China, comedores de morcego, não sei o que. E todos esses julgamentos preconceituosos são comentários xenófobos. Você está cometendo uma atitude xenofóbica, certo? Então aqui a gente está tratando, o texto 3 ele traz para você uma questão de atualidade de xenofobia, que a xenofobia esse ano está sendo muito forte contra a China, por exemplo, certo? Então aqui trazendo o texto 3, então
A charge demonstra uma situação muito vivenciada por todos no cotidiano, em que retrata uma forma de xenofobia em que às vezes as pessoas não se dão conta. Então, como eu falei, às vezes você está no churrasco de família ali e surge o assunto coronavírus e alguém solta aquele comentário assim: ah, se não fosse aqueles chineses comendo morcego lá, nem para cozinhar o morcego antes. Comentários, por exemplo, esses são comentários extremamente xenofóbicos, tá? Então prestem atenção. Vocês podem estar cometendo preconceito sem às vezes nem perceber que estão cometendo preconceito, certo? E aqui você consegue fazer um paralelo entre a pandemia do Covid-19, do coronavírus, com a xenofobia, certo? Então isso daí é um desafio para o Brasil também. Como que a gente vai instruir as pessoas sobre esse assunto? Como que a gente vai trabalhar esse preconceito contra... E isso daí acaba envolvendo um preconceito até contra os próprios orientais de uma forma geral. Que no Brasil é muito comum você chamar um japonês de chinês, um chinês de japonês, um coreano de chinês, enfim. Eles são de países diferentes, são de culturas diferentes. E quando você acaba generalizando eles, você acaba, de certa forma, ofendendo a história deles, certo? Então, seria legal se você tem um amigo asiático e você chama ele por alguma coisa assim, você questionar ele se de fato ele é daquela origem. Às vezes isso daí pode incomodar ele, mas ele não te conta por achar que é banalidade, mas não é. Isso daí acaba sendo uma forma de preconceito, acaba sendo uma forma de xenofobia, certo? Tem algumas culturas asiáticas que uma não suporta a outra, entendeu? Chinês odeia japonês lá na Ásia, por exemplo. E assim vai. Hong Kong não consegue emancipar politicamente da China e eles não se dão bem também. Então se você pega uma pessoa que é de Hong Kong e chama ele de chinês, ele vai ficar meio, digamos, ofendido, certo? Logicamente, nem todo mundo é assim, que nem eu falei. Mas pode ter certeza que alguém vai se ofender com isso. Então toma cuidado, tá bom? Então vamos para o texto 4. Nos últimos anos, o Brasil presenciou o poder da xenofobia pela internet. As eleições de 2014, por exemplo, foram cobertas de preconceito contra o Nordeste. Então aqui a gente já identifica um outro subtema diferente, que é a xenofobia na internet, certo? E aí a gente consegue também perceber outro subtema, em que a xenofobia não é apenas entre países diferentes, entre continentes diferentes. Ela pode estar no próprio país. Por exemplo, uma pessoa que é do sul e ter essa aversão, essa repulsa por uma pessoa que é do Nordeste, por uma pessoa que é do Norte, por uma pessoa que é do Sudeste, certo? Uma pessoa que é do Sudeste ter repulsa por uma pessoa do Centro-Oeste. Enfim, de qualquer forma, essa aversão por uma pessoa diferente, de outra origem, se enquadra como uma xenofobia também, entendeu? Não precisa ser uma pessoa de outra nacionalidade. Às vezes dentro do próprio Brasil existe xenofobia intrarregional, certo? Então vamos lá. Uma onda de intolerância tomou as redes sociais após o resultado da disputa presidencial, quando a então presidente Dilma Rousseff foi reeleita. No total, mais de 6.200 páginas e perfis na internet foram denunciadas à ONG SaferNet. Em 2015, o foco dos preconceituosos mudou. São os refugiados os principais alvos do preconceito xenófobo. Então, o que antes era o principal foco da xenofobia era, por exemplo, intrarregional, passou a ser a xenofobia contra realmente o estrangeiro que vem refugiado. Então, por exemplo, tem refugiados que vieram uma época do Haiti, quando houve o terremoto lá. Tem os refugiados atualmente que vêm da Venezuela, das dificuldades econômicas e sociais que eles estão enfrentando no momento. Enfim, tem diversos refugiados que chegam no Brasil a todo momento. Então, continuando aqui, os números da Secretaria Especial de Direitos Humanos mostram que os haitianos são a maioria das vítimas, 26,8%, seguidos por pessoas de origem árabe ou de religião muçulmana. Segundo o ex-secretário de Direitos Humanos, Rogério Sotile, a abertura do Brasil para receber refugiados foi o principal motivo para o crescimento desenfreado desse tipo de crime.
E aqui a gente percebe também um outro subtema, que vem a xenofobia por parte da religião. Como o Brasil é um país majoritariamente, até pela sua história, colonizada por Portugal e tudo mais, ele tem uma forte influência do catolicismo e de religiões cristãs. E aí, por exemplo, o muçulmano ele acaba tendo um preconceito aqui no Brasil também. Então a gente vê uma xenofobia até por parte da religião que a pessoa pratica, certo? E aí ele ainda traz um infográfico aqui de vítimas, em que 26,8% são haitianos, 15,4% são árabes e 10,2% são nordestinos, certo? Então a gente vê no texto 4 que podemos retirar os seguintes subtemas: xenofobia na internet, portanto violência virtual, ou seja, a violência virtual, a xenofobia na internet é um desafio também na xenofobia no Brasil. A xenofobia intra-regional no Brasil, então entre as regiões, por exemplo, São Paulo com algum estado do Nordeste, o Sul com um estado do Norte, por exemplo. Então existe essa xenofobia intra-regional. Principais povos acometidos com a xenofobia virtual no Brasil, que está presente no infográfico, você pode usar aqueles dados do infográfico, beleza? E também eu esqueci de colocar aqui, mas poderia colocar até a xenofobia originado da religião que a pessoa pratica, certo? Então a gente pode ir para o texto 5, em que está assim: Alexander estava cansado. Ao recostar a cabeça sobre uma sacola improvisada de travesseiro para abrandar a dureza da calçada, o venezuelano de 51 anos encerrou sob a marquise de uma sapataria uma longa caminhada em busca por um pouso em Boa Vista. Sem conseguir senha para dormir numa das barracas do campo de refugiados próximo à rodoviária internacional da capital de Roraima, andou por quase 8 quilômetros até se ajeitar pelo chão. Lá, enquanto dormia, teve o crânio esfacelado a pauladas. Ele mal esboçou reação ao ser golpeado seguidas vezes por um homem de rosto encoberto por um boné. Passava das 2h30 da madrugada de 27 de agosto, quando a equipe do SAMU encontrou Alexander José Hernandes morto em meio a uma poça de sangue na calçada às margens de uma das avenidas mais movimentadas da região. Então aqui a gente percebe o principal subtema desse texto 5, seria a violência física contra o estrangeiro. Então, a xenofobia e a violência física, beleza? Então, além dessa violência física relacionada com a xenofobia, a gente percebe também que a preparação para receber esses imigrantes e refugiados não são suficientes para atender essa população, a essas pessoas, certo? Os cidades, os estados, o próprio país Brasil aqui não tem estrutura adequada para receber esses indivíduos. Isso daí, inclusive, vai ser mais um desafio, que você pode emitir uma opinião sobre isso, você deve usar uma figura para ilustrar isso, um repertório para ilustrar isso, beleza? Então, após a leitura, estão identificados todos os subtemas em que você pode opinar e montar sua redação com seus repertórios. Agora é a hora de realizar o brainstorm de repertório de acordo com cada subtema. Então você escolhe o caminho mais fácil para trilhar sua redação. A gente elencou então alguns subtemas no texto 2, 3, 4, 5. No texto 1 era basicamente a definição de xenofobia para quem não sabia o que era xenofobia. Beleza? E a partir disso você vai elencar o seu repertório, que você lembra que você consegue fazer analogias com esses subtemas de acordo com a opinião que você quer emitir sobre aquele subtema. Beleza? Então, voltando para a coletânea aqui, com essa aula vocês percebem a importância de se realizar uma boa leitura da coletânea. Vocês devem entender que a redação não é subjetiva. O examinador dá a você o que deve ser discutido, opinado e argumentado. Seguindo essa leitura de coletânea, vocês não vão fugir do tema proposto. Então, galera, é que nem eu falei para vocês. Vocês vão ler o tema principal da redação,
que é o desafio imposto pela xenofobia no Brasil. Então esse é o tema principal. Você vai ler os textos da coletânea, você vai identificar esses subtemas, que nem eu fiz a leitura com você e fui identificando subtemas. Então tem a xenofobia relacionada com a violência física, xenofobia relacionada com a violência virtual, tem a xenofobia intrarregional. Por que isso daí é um desafio? Tem a xenofobia relacionada com a economia, xenofobia relacionada com o modelo produtivo. Então tem vários desafios que você pode emitir uma opinião sobre esse assunto e usar algum repertório para ilustrar isso, beleza? Então por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato no grupo de monitoria da redação, beleza? Nossos professores e nossos corretores e monitores de redação estão lá para tirar dúvidas de vocês, para ajudar vocês. Lembrem sempre que a leitura da coletânea é importantíssima, tá bom? Então prestem atenção nessa aula, leiam de novo, peguem esse slide, prestem atenção, leiam com calma, tá? A leitura da coletânea faz parte sim da avaliação da sua nota. Então se você não utilizar a coletânea, você vai perder um pouquinho de nota. Entretanto, lembre sempre que você não deve copiar trechos da coletânea. O examinador quer ver se você sabe interpretar o texto que ele te deu, se você sabe identificar esses subtemas. Você vai ler o texto, vai interpretar esse texto e tirar o subtema que ele está propondo naquele texto. E a partir disso você vai emitir uma opinião, certo? Então não é para você copiar o trecho da coletânea, é para você ler, interpretar e identificar o tema. Aí você vai identificar esse subtema que tem na coletânea, vai colocar na sua redação, emitir uma opinião sobre aquilo e usar um repertório para ilustrar isso. E aí vocês não vão fugir do tema e vocês vão articular as três bases da argumentação, que é o subtema, a opinião e o repertório. Isso daí vai fazer a nota de vocês elevarem muito, beleza? A gente sentiu necessidade de fazer essa aula pelo fato de vocês não estarem usando a coletânea da forma adequada, da forma correta, beleza? Então prestem atenção nessa aula, tá? Guardem com carinho. E é isso, qualquer coisa, chamem os monitores no grupo do WhatsApp da redação. E é isso. Forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Beijo no coração de vocês.